Todo mundo me conhece como a garota que sorri o tempo todo. Aquela que posta stories de casal apaixonado, que tem uma sogra que ama e um namorado que todos invejam. Mas se essas pessoas soubessem o que realmente aconteceu naquela noite em que o Lucas viajou, talvez ninguém mais me chamasse de exemplo de relacionamento. Meu nome é Mia. E antes de você me julgar, escuta a minha história até o fim, porque o que eu vou te contar não é só sobre traição. É sobre desejo, medo e o peso de viver escondendo uma verdade que pode destruir tudo o que construí. Na época, eu estava há 2 anos namorando o Lucas. A gente se conheceu na faculdade e foi amor à primeira vista. Só que o Lucas tinha um irmão mais velho, o Daniel, o tipo de homem que não passava despercebido, sério, centrado, com aquele ar de mistério que parece te puxar para perto sem você perceber. Sempre que a gente se encontrava nas festas da família, eu notava o jeito como ele me olhava. Não era vulgar, mas também não era inocente. Era como se ele quisesse me dizer alguma coisa com os olhos, só que se calava por respeito ao irmão. No início, eu ignorei. Afinal, eu era feliz com o Lucas. Mas naquela noite, naquela maldita noite, tudo mudou. O Lucas estava viajando a trabalho. O Daniel veio me entregar um presente de aniversário que a família tinha comprado para mim. Era uma cesta com fotos antigas, chocolates e uma carta da mãe deles. Coisa simples. Mas o que parecia um gesto inocente virou o começo do fim. Chovia muito. E ele ficou preso por aqui, sem conseguir voltar. Eu ofereci café. Ele aceitou. Conversamos por horas. Rimos de histórias de infância, falamos sobre sonhos, sobre como às vezes parecia que ninguém realmente nos conhecia por dentro. A conexão foi absurda. Foi ali que aconteceu. Beijos, mãos, corpos. Não teve resistência, nem culpa naquele momento. Só depois que tudo tinha acontecido. Mas o pior ainda estava por vir. Porque 3 semanas depois, o atraso veio. E o teste deu positivo. Eu não conseguia respirar. A cada segundo que passava, a realidade batia mais forte. Eu estava grávida. E o pior, eu não fazia ideia de quem era o pai. O Lucas voltou da viagem com flores, sorrisos, dizendo que sentia minha falta. E eu sorri de volta. Mas por dentro, algo em mim começava a me apodrecer. Comecei a ter crises de ansiedade. Vomitava de madrugada escondida dele. Inventava desculpas. E odiava o próprio reflexo no espelho. A primeira pessoa em quem pensei foi o Daniel. Ele precisava saber. Marquei um encontro com ele num parque, longe de todo mundo. Quando contei, ele simplesmente empalideceu. Ficou mudo por longos minutos. Até que disse: "Você não pode contar pro Lucas. Isso vai destruir ele. Vai destruir a família inteira." Naquele momento senti raiva. Como ele podia me pedir isso? Como ele podia lavar as mãos assim? Mas quando olhei nos olhos dele, percebi que ele estava tão perdido quanto eu. Foi aí que o pacto foi feito. Ninguém falaria nada. Seguiríamos como se nada tivesse acontecido. E se a criança fosse do Lucas, ótimo. Se não, bom, ninguém precisaria saber. Os meses seguintes foram um inferno silencioso. Eu via os dois juntos e sentia vontade de chorar. A barriga crescendo e a culpa também. O Lucas, sem saber de nada, estava cada vez mais animado. Pintou o quartinho, comprou roupinhas, me levava nos exames com o maior cuidado do mundo. Era o namorado perfeito. E o Daniel evitava me olhar. Mas cada vez que nos encontrávamos, o silêncio entre nós gritava. Até que um dia, tudo quase veio à tona. Estávamos num almoço de família. Eu já estava com 7 meses. Uma tia perguntou se o bebê puxaria mais o pai ou a mãe. E o Daniel... Ele me olhou, pela primeira vez em meses. Olhou direto nos meus olhos e sorriu. Foi um sorriso triste. Como se dissesse, esse filho podia ser meu. O Lucas viu aquele olhar. Ficou estranho. Perguntou depois se havia algo errado. Eu neguei. Mas ali,
Soube que não faltava muito para tudo desabar. O bebê nasceu. Um menino. Lindo. Saudável. Mas os traços... Ah, os traços. Os olhos não eram os do Lucas. Nem o nariz. Nem a expressão quando dormia. E eu? Eu entrei em negação. Dizia para mim mesma que era só impressão. Que crianças mudam. Que estava vendo coisas porque me sentia culpada. Mas o Lucas também começou a reparar. Ele perguntava: "Você tem certeza que não tem ninguém com olhos assim na sua família?" Minha voz tremia quando respondia. Talvez meu avô... Não sei. Cada dia que passava, o medo aumentava. O Daniel evitava até segurar o bebê. E o Lucas começava a se afastar de mim sem perceber. Até que um dia, ouvi ele ao telefone com a mãe. "Eu não sei, mãe. Tem algo errado. A Mia não é mais a mesma. E o jeito como o Daniel se comporta..." Meu coração quase parou. A verdade está na beira de ser revelada. E eu sei que, quando isso acontecer, vou perder tudo. O Lucas, o Daniel, o respeito da família. Mas viver assim, me matando em silêncio, também não é vida. Às vezes me pego olhando o bebê dormindo e me perguntando: será que um dia ele vai descobrir? Será que vai me odiar? Ou será que vai entender que tudo que eu fiz foi para tentar proteger ele de uma dor maior? Talvez eu nunca tenha respostas. Talvez essa história nem tenha um final feliz. Mas hoje, depois de muito tempo escondendo isso, eu conto aqui porque não aguento mais carregar sozinha. Talvez alguém aí fora me entenda. Ou talvez me condene. Mas agora é com você. Se fosse com você, você contaria a verdade? Ou protegeria a mentira até o fim?